um treino de força, ele é capaz de promover modificações no nosso organismo, tanto agudas como crônicas, né? Então, por exemplo, no gasto energético total, tem uma influência de ajuste crônico, ou seja, de modificação crônica. Então, quais seriam esses tipos de modificações, galera? Isso é muito importante, porque isso influencia no gasto calórico e influencia no processo de quê? De emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, essa variável gasto energético total é fundamental. Se eu tenho um maior gasto energético diário, e aí eu tenho que compensar isso na minha ingesta calórica, eu vou estar o quê? Tendo uma ação mais eficiente dentro do processo de emagrecimento. Então, quais são essas modificações agudas, né, que acontecem durante o exercício físico, né, durante o treino de força, por exemplo? Então, por exemplo, a gente tem um custo maior energético, né, para a realização dessa ação muscular durante o exercício, ou seja, a gente gasta mais energia, e também na fase de recuperação. Mas como é isso, Rodrigo? Na fase de recuperação, isso a gente vai ver agora, né, o efeito do treino de força no pós-exercício. A gente chama desse pós-exercício, a gente tem um efeito, vamos dizer assim, associado à intensidade que a gente realizou o exercício. A gente chama isso de EPOC, né, que é o consumo de oxigênio pós-esforço. Eu continuo consumindo uma quantidade maior de oxigênio, né? A ação metabólica ainda está acelerada, está mais aumentada por conta do estresse que esse exercício gerou em meu corpo. Isso faz com que eu aumente gasto calórico em repouso. Então, por exemplo, o efeito crônico, né, com relação ao treino de força são proporcionais o quê? À taxa metabólica de repouso. É aí que vai influenciar na taxa metabólica de repouso. Por quê? Aumento de massa muscular. Então, o fator altamente responsável, né, pela modificação dessa taxa metabólica de repouso é o ganho de massa muscular, de massa magra. Então, quando eu aumento massa magra, essa minha taxa metabólica de repouso é aumentada. Isso faz com que eu emagreça em repouso, eu reduza peso em repouso. Você pode reduzir peso em repouso, você pode emagrecer em repouso. Diga assim, ó, se você vir treinar comigo, você vai conseguir emagrecer em repouso. Se você entrar no meu programa, você vai conseguir emagrecer em repouso. Por quê? Eu vou colocar você para emagrecer em repouso, aumentando a massa muscular. Então assim, é muito louco, a galera muitas vezes não entende isso, né? Ah, porque eu aumentei músculo, eu vou emagrecer em repouso, eu vou gastar mais energia em repouso? Vai gastar mais energia em repouso. Então, esse fator é fundamental para a gente acelerar o metabolismo. E aí eu vou trazer aqui outro estudo para vocês, galera, que durante 2 tipos, né, de exercício, a gente fala assim, um estudo onde a gente aplicou um treinamento, né, com a mesma intensidade e com o mesmo volume, só que variáveis de trabalho diferentes, um treino de força, outro treino aeróbico, né? Esse estudo também foi publicado no Colégio Americano de Medicina Esportiva e verificou o quê? Quanto tempo de EPOC, ou seja, de consumo de oxigênio pós-esforço, foi prolongado, né, após uma atividade física aeróbica, outra anaeróbica, né, com um treino de força a uma intensidade de 44%, né, do VO2, certo? Por 27 minutos. Então, após a atividade aeróbica, o EPOC, né, durou cerca de 30 minutos, ou seja, a gente, após o exercício físico, manteve um aumento de gasto calórico 30 minutos pós-esforço. E na atividade anaeróbica, esse EPOC, ele durou 90 minutos, certo? Ou seja, o treino anaeróbico, ele tem um potencial maior de gerar o quê? Esse EPOC, que é o aumento de gasto calórico pós-esforço, certo? Isso, para a gente mexer em mecanismos metabólicos e acelerar o emagrecimento, é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas empacam, né, no processo de emagrecimento ou não aceleram o processo de emagrecimento quando não ajusta o quê? Esses tipos de treinamento. Quando não implementa, né, o treino de força, que é fundamental para a gente acelerar o processo de emagrecimento.